Alô, você! Juntinhos aqui com o podcast Ocã Laió, mais uma vez trazendo aí um irmão para falar com vocês. Vamos deixar que ele se apresente. Buda, olá, uma boa tarde. Boa tarde, meu irmão Mota. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Edivaldo de Jesus Conceição, conhecido como Ogã Buda de Bobosa, do Cuezogodô Malé Bugum Sejaundê. E venho aqui agradecer, Mota, por esse convite, fazer parte aqui desse programa. Sempre um prazer, né? Mas nos fale aí, porque sabemos que muitos descendentes, né, do Ventura vão estar te ouvindo, nos ouvindo. E vamos falar um pouco da nossa matriz. O que você tem para nos dizer? Falar da Roça do Ventura, né, Sejaundê, para mim é uma honra, né? Porque foi com 6 meses de nascido, desde quando eu fui para a Roça do Ventura, fui entregue a meu pai, né? E para mim é uma honra porque veio dando a continuidade do que nossos ancestrais vinham fazendo e hoje nós estamos fazendo, né? Eu fui para a Roça do Ventura, como eu falei, com 6 meses de nascido, e sempre fui vendo as tradições da casa, né? Fui confirmado para o santo de Gaiacuaguesse em 1994, né? Fui confirmado nessa época e venho aí com a tradição. Meu pai veio ficando doentado, perdi minha mãe de santo e vim assumindo a responsabilidade da casa desde 2008. Venho sendo presidente executivo da casa, venho fazendo um papel tão importante que é a questão de convocar todos os nossos descendentes, porque uma das coisas que eu falo bastante é que hoje o Jeje, ele está muito vivo. Porque teve uma época que eu cheguei no Rio de Janeiro, em 1997, eu via pessoas falar que o Jeje tinha acabado, estava se acabando. E eu venho com essa luta de querer sempre, quando meu pai se foi e minha mãe de santo se foi, uma questão de unificar, chamar todo mundo para conhecer sua matriz. Porque às vezes não adianta as pessoas dizer que são Jeje, mas nunca botou o pé na sua matriz, nunca pisou naquele chão batido, onde seu Fomutinho, que é uma das pessoas que a Roça do Ventura, uma pessoa que foi feita em 1912, né, que veio a ser o primeiro homem em ser iniciado no Sejaundê, porque naquela época não fazia homem. Então hoje eu tenho muito a agradecer a ele por tudo que ele fez, porque hoje temos muitos descendentes, temos netos, bisnetos, tataranetos, que são do seu Fomutinho, e hoje eu vejo, quando eu chego em 97, aquilo estava apagado. Aí eu, com luta, falei, não, qualquer lugar que eu for agora, eu vou querer tocar o candomblé e falar da minha raiz, da minha casa. E eu estou vendo, o seu Zezinho também começou a fazer muitos filhos de santo também, começou a popularizar também os filhos, o Rio de Janeiro com os filhos de santos, o Jorge de Iemanjá, muitos venham crescendo cada vez mais. E hoje eu tenho esse desejo das pessoas ir ao Sejaundê. Essa é uma trajetória minha, porque os mais velhos, antigamente era meio fechado. E hoje eu tenho uma campanha de abrir as portas para os descendentes ir conhecer a sua origem. Porque, querendo ou não, Fomutinho veio de lá. Porque não adianta você dizer que eu sou descendente de Sejaundê, defendo a bandeira de Sejaundê e nunca colocou o pé lá para sequer beber a água das águas de Aziri, ou lavar as vistas, ou lavar a cabeça, e ter aquele prazer de estar ali no Atissá de Oxundeí, de estar todo mundo ali presenciando e festejando a festa de Bessem, que é em janeiro. Então, essa trajetória que eu venho como presidente, consegui tombar a Roça do Ventura em 2015, né, com a luta, indo para Brasília, conversando com, na época, a ministra Luísa Barros, na época, o presidente do IFAM, Juca Ferreira, e foi uma luta, nós sofremos invasões com a questão da especulação imobiliária, que naquela época os documentos, você falava que tinha aquelas terras, e todo mundo antigamente não mexia. Então hoje chegou a evolução e as pessoas começaram a avançar dentro das terras, grileiro de terra. E a maldade evoluiu na mesma proporção, né? E isso foi evoluindo, e nisso com a luta de alguns irmãos, a universidade, que o presidente Lula tinha, logo em seguida tinha abrido a universidade UFRB no Recôncavo. Então eu me juntei com a UFRB, lutamos, tivemos tombamento provisório, quando foi em 2015, recebemos um tombamento definitivo. Aí, antes da presidente Dilma
sair, conseguimos a reforma, hoje construímos mais 2 casas, hoje nós temos capacidade de agregar todas as pessoas que chegarem, e estou com mais propósito ainda de construir mais casas para agregar as pessoas todas que vão chegar no Sejam D. A gente tem notado, inclusive, em algumas notinhas na internet que a gente vê, né? Houve um período, que eu acredito que seja esse período que houve a invasão, que tacaram fogo, né? Eu vi o povo lá se virando para poder apagar o fogo que estava pegando lá no Ventura. Mas a gente sabe também da tua luta, essa trajetória que você vem fazendo para melhorar, né, a roça do Ventura. E aí a gente acredita que as coisas vão se encaixando, porque a partir daí, dessa tua colocação, né, as pessoas estão se chegando mais, muita coisa, houve uma abertura maior, né, porque era difícil, né, abrir as portas, a gente sabe disso, até porque existe sempre um ditado, né, que o Ventura sempre galgou pela qualidade, não por quantidade. Então, muita gente ficou nesse impasse de se chegar. E com essa forma que você vem colocando, a gente percebe também que muita gente começou a se aproximar um pouco de sua casa matriz, não é isso? E ademais, nós percebemos que o nosso, e assim me permita, o nosso Sejam D, ele sofreu uma mudança qualitativa bastante veemente depois que você assumiu a presidência. E a nossa essência, o que você poderia nos dizer dessa questão da nossa essência? Evidentemente que os nossos dogmas religiosos são muito severos, mas com relação às questões sociais do nosso Sejam D, e como isso está se procedendo com o Buda de Bobossi à frente dessa mudança tão significativa? Para falar a verdade a você, a essência a gente não pode mudar. A essência tem que ser continuada, né? Porque quanto mais são as questões das festividades, que eu vejo muita gente filmando as festividades, e hoje ainda continua com aquela essência que o Oswaldo não deixa filmar. Então isso ainda continua com essa essência. Então continuamos com essa essência, o Boitá não é filmado, a gente deixa as pessoas participarem, pode participar à vontade. Eu sou um tipo de pessoa que, graças a Deus, quando eu viajo para tudo que é canto, eu vou trabalhar para ter recurso, faço questão que a minha casa esteja mantida em alimentos financeiramente para agregar todos, para todos estar bem à vontade. Porque a questão toda é que, se a gente começar a perder a nossa essência, nós perdemos nossas tradições. Então, a nossa essência sempre tem que ser mantida. Certamente, perdendo a tradição, perdemos a identidade, né? Perdemos nossa identidade. Fica bonito isso que você tem construído junto do nosso Sejam D. E estou falando do nosso Sejam D propositalmente. Porque é nosso. Porque é nosso, não só por ser nosso, mas que ele está ganhando uma, não notoriedade, mas os agentes multiplicadores nós estamos começando a perceber, que até então não víamos, né? Isso. Nós não víamos isso. E esses agentes multiplicadores têm estado sempre lá com você, estão trazendo realmente aqui para o nosso Rio de Janeiro, que é seu também, né? Você é daqui do Rio, né? No Rio. Ali no Nova Iguaçu, não é isso? Como é que nós estamos as nossas casas aqui? Olha, teve uma época, não sei se o Mota se lembra, que eu fiz um colóquio no Rio de Janeiro. Esse colóquio era mais para mesmo a gente cadastrar as casas. Sabe, as casas, não era questão de querer dominar a casa de ninguém. Era só mesmo um meio cadastral das casas, por conta das casas que seguem as tradições, por conta das casas que queria estar englobado a Roça do Ventura, para estar dentro daquela controle de casas ramificadas dentro do Rio de Janeiro. E nisso nós temos muitas casas hoje ramificadas, nós temos casas ramificadas também em São Paulo, pessoas passaram a se documentar com a questão toda. Nós temos o Dado, nós temos a Sueli, nós temos a Boa Viagem, nós temos
Em São Paulo, Jamil Rachid, que é filho de seu Pomutim, de Jamil. Nós agora conseguimos contato agora com a última Oxum que foi recolhida, que é a Tia Esther, está em Maricá, né? E tem a Tia Niceia, que também está aqui no Rio também, que é de Sobor. Tia Niceia não tem barracão, mas já a tia... acabei de falar o nome dela agora. Esther tem barracão em Maricá, Jamil tem barracão em São Paulo. Então, todas essas pessoas, nós estamos gostando que todos eles também estão se aproximando com a casa, né? Uma das coisas que a gente tem a satisfação é esse evento mesmo que eu fiz um evento em outubro do ano passado, que vou fazer de novo, a homenagem ao Xundeí. Esse ano? Vou fazer, fiz no ano passado e vou fazer esse ano de novo. No ano passado nós tivemos muitas pessoas, muito descendentes, que participaram. Fiz uma pequena homenagem até para o falecido Fomutinho, fizemos uma xexê de um dia, depois demos comida ao Xundeí, fizemos um zandró, tudo da forma que ele foi iniciado. E foi muito bonito, foi muito satisfatório, e tivemos muita gente, muitos pais de santos, muitos dotéis, muitas pessoas que sequer nem eu conhecia, né? Passaram aí, se identificaram, foram ajudar, depenaram galinha, limparam o cabrito. Isso que é importante, a questão dessa união de todas as casas querer fazer parte dessa união. Porque se hoje a gente vê, Mota e meu irmão, que as casas da nação Queto, elas são muito mais unidas. E o jeito sempre tem essas brigas, né? Então a gente tem que parar essas brigas e ter essas união que a gente precisa estar unido. E uma das coisas que eu tenho muito a fortalecer e que eu venho fazendo é que o povo jeito possa estar junto, unido, para sempre ser. Que unido nós somos mais fortes. A união se faz a força. Certamente, certamente. Mas, Suzane? Dona Colofé. Colofé. Nesses serviços que o senhor faz, social, nessas obras que o senhor tem feito, dessa união, o senhor falou de Queto, de Geis também, que o senhor falou de Babalorixás, Elorixás, Donés, né? Então, o senhor tem algum apoio, né? Como, por exemplo, hoje nós temos o João Jorge Dolodum, que é presidente da Fundação Palmares, né? Onde ele desenvolve vários projetos culturais. O senhor tem algum projeto nessa área cultural? Olha, para falar a verdade, eu já mandei ofício para a ministra Margarete Menezes, né, que é baiana. João Jorge também já mandei um ofício parabenizando ele também. Sim. E justamente quando eu for conversar com a ministra, estarei conversando com ele também, pedindo que esteja junto, porque é a mesma... Vou mandar esse vídeo para ele. Tá certo. Porque é o mesmo foco. A Palmares, ela é empregada praticamente da cultura. Então, os dois estão juntos justamente para a gente conversar o mesmo assunto, que é bom que engloba tudo junto e que está separado. Mas até agora, eu não tenho ajuda de governo nenhum. Toda vez que eu faço... Tudo que eu faço mesmo é recurso próprio, alguém está apoiando, uns irmãos, um Babalorixá, um Doté, que sempre quer que essas coisas dê certo. E, de fato, que se a gente já deu o primeiro passo inicial, que eu tenho um livro que tem várias assinaturas de várias pessoas que tiveram presente no evento, que foi muita gente. O barracão era pequeno, mas coube muita gente. Nós botamos muitos voduns, Oxum, que teve várias Oxum, nós tocamos um candomblé belíssimo e sem apoio de governo nenhum. Só o mesmo apoio das pessoas mesmo que queiram que as coisas dê certo. A roça foi tombada, como você falou. A roça ela é tombada. Para falar a verdade, a única coisa que nós recebemos do governo foi na época do governo Lula, que já estava aprovado, e foi a questão da reforma. E mesmo assim, o dinheiro demorou a sair, porque houve um acidente que a árvore lá do Atissá de Leba caiu. Com 6 dias eu construí a casa toda de pé de novo. Eu e meus irmãos de santo. Ajuda com recurso próprio. Sem ajuda nenhuma. De governo nenhum. Recurso próprio dos filhos da casa. Para dizer que não teve ajuda foi depois, que foi a questão que o dinheiro já estava aprovado há muito tempo. Sim, mas aí o senhor tem um projeto, existe um projeto. Existe, sim, tem um projeto, questões, principalmente um projeto que eu quero até trazer para o Rio de Janeiro. A questão dos tombamentos municipais, que o terreiro aqui no Rio de Janeiro ainda não vi falar sobre isso. É uma das coisas que eu queria até reivindicar. Fica à vontade. Desenvolve isso aí, é interessantíssimo. É importante, o secretário de Cultura, no caso, que é o Marcelo Calero, está batendo em cima disso. Temos terreiros antigos aqui. E tem terreiros como o terreiro de Joãozinho da Gomé mesmo, que está tendo a questão da invasão. O que é que tem que fazer? Salvaguardar, preservar tombamento municipal. Caso não tenha condição de fazer um tombamento amplo, pega a UERJ,
pega um antropólogo, faz o laudo antropológico, faz um tombamento amplo imediatamente. Tem terreiros antigos, como o terreiro de Seu Zezinho da Boa Viagem, o terreiro de Seu Jorge antigo, que hoje não existe mais, mas o nome tem que continuar. A preservação tem que continuar. Sim, estou aqui. Entendeu? O terreiro do Seu Luiz de Jagum, terreiro de Djalma de Lalu, não só eles, mas outros terreiros também, não só da nação Jeje. Estou falando nação Queto, nação Angola, todas as nações. Vai tombar lá do meu pai. O que acontece? Qual é a história? Qual é a questão que nós temos que ter? Se a gente não salvaguardar e salvar a memória desses terreiros, a tradição se acaba. E a tradição não pode se acabar. Não pode, realmente. Muito Que bom. ideia maravilhosa essa sua. Eu gostei Sim, muito desse seu posicionamento. Quando o senhor fez essa contagem, o senhor fez de uma forma geral. Também não só da sua nação, de Jeje. Não, em geral. Foi Porque em Salvador. porque eu faço isso na cidade de Cachoeira. Eu fui secretário de promoção da igualdade na cidade de Cachoeira. Sim. Eu fui uma pessoa que fui o único secretário que dei todas as assistências ao terreiro de Candomblé. Não tombei nem salvaguardei, porque era parte da cultura. Mas, em compensação, dei assistência de reforma, fui para o IPAC do Estado e consegui fazer reforma para os terreiros na cidade de Cachoeira. É o que falta também aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro. É esse tipo de assistência aos terreiros que são antigos e que precisam ser preservados. Sim. Aí foram vários, o senhor englobou todos, né? Englobou todos, com certeza. Eu não posso dar preferência a um, porque todos são Nem os quando irmãos. o senhor fez essa contagem, teve esse trabalho, não teve ajuda do governo também. Não, porque você quando, para falar a verdade, hoje eu estou provocando o Marcelo Calera me receber na Secretaria de Cultura. Eu estou provocando o prefeito do Rio de Janeiro me receber dentro da prefeitura, que é uma das ideias que você precisa saber. Eu perguntei logo mais cedo aqui aos irmãos quantos terreiros nós tínhamos dentro do Rio de Janeiro. Que nós, por conta disso, olha o terreiro de Mãe Belinha de Oxóssi, de Odé. Quer dizer, hoje não existe mais, mas tem um filho que está dando continuidade. Mas se fosse um terreiro que estivesse sendo preservado e salvaguardado, nós teríamos esse terreiro estaria de pé até hoje, e os filhos tinham que deixar dar para ele. A grande colina do Oxóssi, né? Isso aí. O grande problema disso tudo é que as pessoas, os babalorixás, dotés, donés, né, enfim, todos os líderes da cultura, eles vão morrendo e você esbarra na questão da família, que muitas das vezes não é da mesma religião, do mesmo culto, né? E aí vem a questão de querer desfazer, coisa e tal. Então, eu acho importante, sim, as casas terem seus registros, né? Terem... para perpetuar, né? Exatamente. Para falar a verdade, o registro ele precisa ter, que é fundamental. Mas existe uma coisa que ninguém vai tirar, é a história. E quando você chega com a história dentro da justiça, você ganha. Sim. Tem que ver como é que a justiça ou o Estado vai querer até mesmo ou ressarcir a família e deixar o templo continuar. Basta você correr atrás da lei. A história você não acaba. Você pode acabar ali o prédio, mas a história continua. Então, hoje, por isso que existe hoje o IFAM, existe, não sei qual é o órgão que tem aqui dentro do Rio de Janeiro, que vem a responder pelo município na questão da salvaguarda de qualquer segmento da cultura. Né? Pode ser samba de roda, diversos segmentos. Mas na Bahia tem o IPAC. O IPAC ele preserva que o terreiro do irmão Mário Jorge, o IPAC fez o laudo do terreiro do... Louva a Deus? Não, Viva Deus, isso. Viva Deus, Mário Jorge. Tem o Runtologia, nós temos hoje o Godô DI, o Simimó, recebeu um laudo do IPAC e o IPAC salvaguardou. Tivemos, o que eu fiz como eu fui secretário de reparação? Falei, você vai tombar um terreiro, salvaguardar, e o terreiro vai ficar caindo as línguas. O que eles fizeram? Ficaram com medo do que eu falei. Mandaram a reforma, reformou os terreiros todos. Os terreiros estão todos salvaguardados, pintados e reformados. Então, a questão, se existe esse órgão, como foi você na Bahia, como o IPAC, para reivindicar esse direito, e dentro, como o senhor acabou de falar, o registro do terreiro, a história está ali, você vai pegar e vai preservar. Pode existir um embargo da polícia, um embargo da justiça,
que é para aquilo continuar. Porque, querendo ou não, os filhos de santo manteram, para aquele barracão estar ali, os filhos de santo manteram com alguma coisa, ou pagando nas obrigações, ou pagando a mensalidade. Então, para aquele, se o terreiro existe há 50 anos, foi só o gasto do pai de santo? Não, teve o gasto também dos filhos, teve o gasto. Certamente. Entendeu? Existe isso que preserva. Voltando aqui para a questão litúrgica, a gente observa que nós temos muitos irmãos, né, que estão se aproximando, como eu disse, mais lá do Ventura, alguns ogãs daqui, e estão acompanhando o Ogã Buda e trazendo um pouco desse ensinamento que você passa para eles, de questão de toque, de algumas cantigas. Isso a gente percebe, né? Nós temos um aqui presente que é o Oganzinho, que lá é chamado de carioca. Isso. Lá é carioca? Lá é carioca. Carioca. Temos o Léo, né? E mais alguns. Então, esse trabalho, como você pode falar desse trabalho que você faz com os ogãs do Rio de Janeiro, em questão dos ritos da Casa Matriz? Eu fico feliz porque são as cantigas do Sejaondê, são as cantigas que estão vindo, são as cantigas, os meninos estão indo com amor, se dedica. Se começar a obrigação em dezembro, eles estão lá de dezembro até a última festa de janeiro. Que a gente, quando começa em janeiro, a gente fica de 20 dias dentro da roça. Então eles se dedicam, eles dormem, porque lá as nossas obrigações, a gente não grava. Certo. Mas em compensação, a gente tem candomblé de manhã, de tarde e de noite. Porque além dos andró, aí no outro dia os cortes, daí os santos ficam, aí candomblé de noite no domingo, 5 horas da manhã o polê, candomblé depois do polê, aí de tardezinha mais candomblé, aí até quinta-feira da outra semana. Então não tem como os meninos não pegar, não aprender, porque a gente não exige que as pessoas vejam, a gente exige que as pessoas vejam para fazer o certo. E graças a Deus eles estão fazendo o certo da forma que tem que ser feito. Porque não estou dizendo que os outros estão fazendo errado, mas é questão de que ele já que está seguindo a Sejaondê, faça o segmento do Sejaondê, tudo correto. E você que está nos assistindo, nós estamos aqui batendo um papo, que nós já deixamos bem claro que não gostamos dessa palavra entrevista. Não, entrevista, né? Não. É um bate-papo, Ogã Buda, de Bobosa. E a gente encerra aqui agora a primeira etapa, o primeiro bloco. E vamos voltar para o segundo bloco. Não esqueça do sino, curtam, toquem o sino, comentem, participem, compartilhem, por favor. Ok, voltamos já já.